Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos lembrados por algo. Seremos lembrados por algo. Alguns serão recordados com carinho, outros com dor. Há nomes que, quando citados, nos alegram, outros nos fazem respirar fundos, e outros despertam em nós temor, medo e receio de estar perto da pessoa fisicamente. A verdade é que ninguém passa por esta vida sem deixar marcas e rastros. Só nos resta saber quais. A Bíblia, ela deixa isso muito claro para nós, mostrando de forma bem enfática que há dois extremos. Né? Paulo, por exemplo, como você pôde ver aqui de manhã, a gente falou um pouquinho sobre isso. Paulo, por exemplo, nunca escondeu que foi ferido por alguns, como ele menciona lá Alexandre Latoeiro, que era um caldeireiro, né, que na melhor linha de raciocínio. Ele vai chegar a dizer assim, olha, me causou muitos males, quando ele escreve a carta para o jovem Timóteo. E por que nós temos uma tendência de lembrarmos mais das dores que fizeram em nós do que das bênçãos? E nós falamos um pouco disso de manhã, né? Você já notou que é mais fácil a gente lembrar de quem nos magoou do que de quem nos ajudou? Isso parece que está bem intrínseco ao ser humano. E tem alguns motivos que explica isso. O primeiro motivo é porque a dor emocional deixa marcas mais profundas do que a própria alegria. O nosso cérebro, ele grava quem nos fere como um mecanismo de defesa, para que você, quando escute ou veja aquele barulho, você já se condicione com alguma dor, algo que vai causar. Aliás, você sabe, antigamente, você via aquele grande elefante seguro, preso dentro daquele circo, quando ainda podia ter elefantes no circo, e ele estava ali e você perguntava, como é que um bicho tão potente desse, tão forte, tão poderoso, fica preso com uma estaca ali no chão, com uma corrente? É porque desde cedo ele associou que se tentasse, primeiro ele era colocado ali quando ele era pequeno, e se ele tentasse sair, ele também recebia algumas reprimendas. Então a mente dele já ficava condicionada àquilo, eu não vou me mexer, eu não vou me movimentar, porque daí vira dor. A mesma coisa acontece quando nós somos atacados, ou somos maltratados, ou somos magoados. O nosso cérebro, ele tem um mecanismo que desperta um sinal de defesa. Então, a dor emocional, ela acaba deixando marcas mais profundas do que a própria alegria. Porque somos seletivos, nós aprendemos na gratidão. Valorizamos mais o que nos falta do que aquilo que já recebemos. O ser humano tem um negócio, e aí graças a Deus que nós temos a Bíblia que nos diz como Deus colocou a eternidade no nosso coração. Tudo aquilo que não for Deus, que não for Cristo, nunca nos satisfará de forma plena. E porque a gente esquece daquilo que a Escritura Sagrada nos diz, que nós devemos guardar na memória aquilo que nos dá esperança. Quando a gente pensa na trajetória do apóstolo Paulo, meus irmãos, é comum lembrarmos de embates que ele travou. E eu quero dizer uma coisa para você. Gente difícil sempre existiu, como esse aí que nós falamos aí, o tal do latoeiro. No entanto, Paulo também teve muitos amigos fiéis, e muito mais amigos do que pessoas que causaram dores. No entanto, a gente precisa olhar para esta carta, que graças a Deus veio, uns vão dizer que por mão de Febe, nós não sabemos bem ao certo. Nós recebemos
o grande tratado teológico da obra de Paulo, e Paulo termina este grande tratado teológico falando de relacionamentos humanos, falando de vidas, falando de pessoas. Porque, como disse um dos estudiosos que eu li, conhecimento nenhum vai alcançar o seu pleno objetivo se não ocorrerem relacionamentos. Eu vou passar para quem? Eu vou ensinar para quem? Quem vai me ajudar a entregar a mensagem? Por isso, Paulo vem no capítulo 16 fechar a carta citando aproximadamente em torno de 26 nomes de homens e mulheres que ajudaram ele, que participaram da vida dele na caminhada cristã. E aí eu vou ler aqui 2 nomes, e vou ler a história e nós meditaremos sobre esses personagens. Saudai Priscila e Áquila, versículo 3. Meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Hoje, então, eu quero falar sobre gente boa na jornada da fé. Priscila e Áquila, gente que coopera e protege. Vou repetir aqui, ó. Gente boa na jornada da fé. Priscila e Áquila, gente que coopera e protege. Como que Priscila e Áquila, então, foram lembrados? Mas eu quero iniciar fazendo alguns pontos, até mesmo para as crianças conseguirem responder. Você vai perceber que ele começa com Priscila e Áquila. E dos 6 episódios que são, se a minha memória não me trai, que são citados o nome deste casal, mais da metade, ou a metade, é citado o nome de Priscila primeiro, do que Áquila. E há várias discussões a respeito do porquê que isso acontece, do porquê que isso está acontecendo. E um deles será a seguinte tese, de que Priscila era a mulher, a parte nesse relacionamento que tinha uma personalidade mais forte. Sabe, aquele casal onde é a mulher que dá o rumo, que dá o prumo, que acerta as coisas, que vai para frente, que tem um temperamento mais, vamos assim dizer, apimentado, parece-me que é a dona Priscila que está nesse cenário. E a Priscila, ela também é encontrada em outras partes, a mesma Priscila, ela é encontrada em outras partes das cartas de Paulo, escrito por Paulo, por nome de Prisca. E Áquila, né, é encontrado como o nome de Áquila mesmo, que significa uma águia, o nome dele é uma águia. Ambos são judeus, não é? Ambos são judeus. E esse casal foi expulso de Roma por um decreto do imperador Cláudio, que proibiu a presença, em 49 depois de Cristo, da presença de judeus ali em Roma. Mas eles se tornaram grandes obreiros, grandes pessoas na cristandade daqueles dias. E eles eram fabricadores de tendas, eles faziam tendas, junto com Paulo, porque Paulo também era um pastor que trabalhava. Paulo também era um obreiro, que era um missionário e que fazia tendas para tirar o seu sustento. E Priscila, Áquila e Paulo trabalharam juntos em Corinto. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas aqui, neste texto, eles vão ser lembrados num primeiro momento
acerca de uma característica, devido a uma característica. Paulo e Priscila e Áquilas são lembrados como pessoas que são cooperadoras em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aquela carta e envia para a igreja de Roma, ele começa falando desse casal e a marca indelével que ele traz à memória quando pensa nesses dois é que eles eram companheiros de trabalho. Mas note o detalhe, eles eram cooperadores em Cristo Jesus. E o primeiro ensino que a gente tira desta sequência não é que eles tinham mais um cargo, não é que eles tinham mais uma posição, muito pelo contrário, aqui traz a ideia de que não apenas eles cooperavam na igreja, não apenas estavam na igreja, mas eles estavam envolvidos na missão de Jesus. Porque o texto diz, cooperadores em Jesus, não é? Essa é a ideia. E quando a gente pensa nisso, não há uma outra saída a não fazermos uma mentalização. E por que não ler lá em Mateus 28? Gostaria que você abrisse sua Bíblia para você entender no que é que eles cooperavam, no que é que estes irmãos amados cooperavam. O texto de Mateus 28, versículo 18, diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a primeira marca que Paulo menciona é que eles não estavam apenas na igreja, mas eles estavam envolvidos na missão. O segundo ensino que a gente tem é que na vida da igreja há espaço para todos, mas para todos aqueles que querem se engajar e se tornarem cooperadores do Cristo na missão que o Cristo colocou para nós seguirmos. E qual é a missão? A missão não é outra a não ser fazer discípulos. A nossa missão como igreja na face da terra é discipular pessoas. A nossa cara como igreja é levar outras pessoas a conhecerem o Evangelho através do processo do discipulado, né? E agora, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo das nossas almas, as nossas inclinações, podem nos desviar de nos tornarmos cooperadores em Cristo Jesus. Há alguns estudos que vão dizer o seguinte. Primeiro, existem dentro do corpo da obra da igreja, espalhada na face da terra, existem alguns tipos de grupos. Primeiro grupo, aqueles que cooperam com a missão, aqueles que trabalham. Segundo grupo, aqueles que não trabalham, E há um outro grupo que são aqueles que criticam os que trabalham. E eu tive a ousadia de colocar o quarto, aqueles que não sabem nem o que estão acontecendo, né? Houve um estudo, e nesse estudo, aí sim, demonstrou o seguinte, que igrejas que seguem o modelo por programas, as igrejas tradicionais, no geral, seguem modelos de programas, elas são igrejas programáticas. Então, elas fazem muitos eventos, e nesse estudo disse o seguinte, que 10% dos membros suam a camisa
se matam, se aplicam, se empenham para fornecer uma agenda farta para 90% vir para a igreja para consumir. Então, o grande desafio como igreja na face da terra é inverter a chave. 10% treinar 90% para que esses 90% exerçam o discipulado. Para fazer o quê? A missão do Cristo avançar. E seguir o propósito. Trazer novas vidas. E engajar essas pessoas. Para quê? Para que você ensine essas pessoas a guardar todas as coisas. Todas as coisas. Estes irmãos foram lembrados porque eles eram discipuladores. Entre muitas outras pessoas que eles discipularam, você já ouviu falar do Apolo? O Apolo foi um homem que Priscila e Áquila discipularam ele. Discipularam esse querido irmão. Bom, eles foram lembrados pela sua cooperação em Cristo, mas eles foram lembrados pela disposição de se sacrificarem por vida. Veja aí o que diz a sequência do verso. Lá, capítulo 4, até a primeira parte. Ele diz assim, ó: os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Então, eles foram lembrados porque eles arriscaram o pescoço dele por causa de Paulo. Por causa de Paulo. E não há clareza a razão e o motivo. O que foi que aconteceu, pastor, que levou Paulo a falar, eles se arriscaram por mim? Uns vão dizer que foi pelo fato daquela rebelião, daquela confusão que houve em Éfeso, por causa da deusa Diana, onde aquele Demétrio fez aquela celeuma toda, que a gente tratou no domingo passado. Eles se arriscaram e entraram naquela balbúrdia, naquela luta, e ajudaram a Paulo a sair daquilo ali. Bom, nós não podemos afirmar, mas ali está uma boa evidência, uma boa evidência de que talvez seja isso. Eles se arriscaram, poderiam ter ficado presos, poderiam ter sido trocados no lugar lá de Paulo. Vocês estão apoiando eles, então é você que vai ficar, você está cobertando, enfim. Eles poderiam, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que o texto diz que eles se arriscaram por uma vida. Essa vida era Paulo. Como isso hoje é raro, não é? Hoje muitos se sacrificam por posição, por vantagem, por fama, por status, mas são poucas as pessoas que se sacrificam por gente. Há um problema na igreja, mas graças a Deus não é na igreja brasileira, é numa igreja da França. Você já viu quanta energia é gasta por causa de cor de parede, por causa de som, por causa de cadeira, por causa de cargo, não é? Quantas vidas, quantas lutas, quantas batalhas são travadas por coisas que, olha, irmão, em última análise, não vai mudar a história eterna de ninguém. Vai mudar a história eterna de ninguém. Eu tenho tomado muito cuidado com a minha cabeça para não cair numa conversa furada que às vezes o povo fica querendo me encher. Coitado do seminarista Henrique, esses dias atrás tomou uma paulada aí, porque eu não sei quem acompanhando a live viu uma situação, e aí eu falei assim, né? Eu falei, não tem o menor sentido as coisas que o povo fala. Queridos, me desculpa, mas para mim, a igreja, a cor que a igreja é pintada não faz muita diferença. Se ela é branca, verde, se ela antigamente, quando eu cheguei aqui, acho que ela era meio marrom, não, era... Sei lá qual era a cor, não consigo... Um caque. Agora, o povo fica tentando brigar por umas coisas que tem o menor sentido, sabe? A parede é preta, não sei o quê, pá. Aí eu falei assim para uma pessoa, eu falei, cara, você me desculpa, mas se a cor da parede é referência... Então, quando eu estava lá no terreiro de Macumba, lá a parede era toda branca e a gente vestia branco.
Então a gente não pode ficar caindo nessas coisas, nessas conversas, sabe? Nesses papos bobo e brigando por causa disso e tretando porque não sei o quê. Cara, isso... E quanta gente acaba saindo, quanta gente acaba sendo machucada porque a cadeira não é estofada, porque o banco está assim, porque o ventilador gira para um lado, não gira para o outro. Aí o outro quer cargo, o outro não quer... A outra não quer que assuma o cargo. Gente, e as pessoas muitas vezes indo para o inferno. Indo para o inferno. E o exemplo que nós encontramos aqui é que esses daqui se arriscavam por vidas. Não é? Eu lembrei, a paulada foi porque tinha o CJ faz um... Eu esqueci o nome daquilo que eles põem aqui. Um barril, né? Não é a igreja do Chaves, não, é o barril mesmo. Então, assim, aí um rapaz muito sereno lá, falou algo que eu achei assim fantástico. Irmão Arlindo mandou uma mensagem esses tempos atrás para mim, confirmando isso. As igrejas da Europa e as igrejas americanas são todas góticas, apontando a arquitetura gótica, tubo de órgão de tubo de não sei quantos tubos, onde cantam. Irmãos, e a igreja está se perdendo porque estão ordenando casamento, fazendo casamento disso, casamento daquilo. E você brigando muitas vezes por causa de barril. Irmão, a gente precisa se arriscar mais, é por vidas. É claro que eu não estou falando daqui, né, irmão? Não estou falando daqui. Eu estou falando de uma igreja que está lá na França, numa rua Le Sampaboué de Buené. O efeito. A gente precisa entender uma coisa. Esses irmãos aqui que estavam dispostos a pagar preço para salvar outras pessoas. O efeito é outras vidas sendo alcançadas. Quando você se preocupa em andar uma milha com o outro, discipular ele, cuidar dele, tratar dele, investir na vida dele, sem perceber você pode estar. E aí guarda bem a palavra. Você pode ser pai espiritual, avô espiritual, de pessoas que você nem sequer imagina que você será. Onde está isso, pastor? Vê o que está escrito aqui, ó. Os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Aí ele vem, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, pelo fato de Priscila e Áquila ter se arriscado para salvar a vida de Paulo. Deus usou a vida deles dois para Paulo se manter vivo, e através desta atitude de fé, Paulo pôde pregar o evangelho para outras pessoas. E as outras pessoas, igrejas distantes, igrejas dos mais longínquos locais, estavam agradecendo a eles. Olha, eu louvo a Deus porque você, Priscila e Áquila, investiram a sua vida e salvaram Paulo. E hoje Paulo está aqui porque Deus usou a vida de vocês, porque vocês se preocuparam com ele. Isso é tremendo. Você já parou para pensar aquela pessoa que ora, investe, e de repente ela ou ele, não, de fato não consegue trazer ninguém, mas visivelmente, de forma direta, mas de forma indireta, Deus usa a vida delas? Eu conheço um dos grandes pregadores do Brasil, que ele, quando criança, na sala de aula, na classe da escola dominical, ele mesmo disse, eu era um traste dentro da sala de aula. Eu era ruim, lá dentro da classe da IBD, as professoras ficavam olhando assim, meu Deus do céu, eu vou jogar água, não tem água benta, mas eu vou jogar alguma coisa para ver se acalma o negócio. E aí o que aconteceu? Essa palavra que foi semeada, alcançou aquele coração,
As pessoas se arriscaram, as pessoas insistiram, as pessoas pregaram, e hoje o camarada é um grande pregador do evangelho. E essas vidas que estão sendo alcançadas, dão graças a Deus, e dão graças a Deus pela vida daquelas professoras que ensinaram, que insistiram, que se arriscaram. E se arriscaram. Então, a gente precisa olhar e fazer uma reflexão sobre como está o nosso envolvimento nessa questão de mudar a vida das pessoas. Quem ainda se arrisca? Quem se envolve com famílias destruídas? Quem está atrás de jovens em crises, gente difícil? Na jornada da fé, Deus não nos chama para sermos estrelas de um culto, mas para sermos colunas na vida de alguém. Priscila e Áquila foram colunas na vida de Paulo. Foram colunas na vida de Paulo. Então, eu fico pensando que eles foram lembrados porque eram cooperadores de Cristo, eles foram lembrados porque se arriscavam por vidas, mas eles foram lembrados porque eles investiam pesadamente na noiva de Cristo. O texto diz, o versículo 5, a sua primeira parte, e aí nós caminhamos para o último ponto. Saudai igualmente a casa que se reúne na casa deles. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E antes que você avance em algum entendimento equivocado, eu quero te explicar duas coisas. Primeiro, se você abrir lá em Atos, capítulo 18, e depois você percorrer toda a história de Priscila e Áquila, principalmente quando Paulo estava com eles, no sábado eles iam para a sinagoga. E eles também reuniam na casa deles. Ok? E quando eu olho para esse texto aqui, Priscila e Áquila investiam naquilo que acreditavam. Eles eram cooperadores e não meros espectadores ou consumidores dos recursos e energia. A casa de Priscila e Áquila era um lar, é verdade, mas também era um altar. Era um lar, mas também era um altar. Eles abriam o lar para receber vidas, para receber pessoas. E quando a gente pensa assim, eu vou abrir a minha casa para se tornar um local de evangelização ou de ação, a gente pode pensar, não, isso aí não custa nada. Não, meu querido, isso você vai ter que investir tempo e recurso. E eles investiam. Eles eram fazedores de tendas, eles fabricavam tendas. Você imagina que naquela época as tendas eram um bem de consumo, era um item importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade, da economia. Então eles tinham muita demanda, mas eles paravam um dia da semana, no meio da semana, para receber pessoas na casa deles, para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fosse anunciado. Um ou mais dias da semana eram separados para receber pessoas, para edificar vidas. Assim, na agenda deste casal, havia tempo para discipular pessoas. Irmãos, o cristão só é eficaz se tiver disponibilidade para aprender e para ensinar a guardar aquilo que aprendeu. Você aprende mais quando você ensina aquilo que você estudou. E eles investiam o tempo dele e eles investiam os recursos. Eles disponibilizavam tudo aquilo que eles tinham, ou seja, a casa deles. Para que a igreja se reunisse ali e recebesse a edificação, a casa tinha que estar arrumada, tinha que ter água. Na época não tinha energia elétrica, mas provavelmente as parafinas, não sei se existiam, mas pelo menos os óleos para o candinheiro, para a lamparina, tinha que estar tudo certinho. Ou seja,
eles abriam a casa deles para ser uma agência missionária no bairro onde eles estavam cedidos, né? Então, o que eu quero encerrar? Eu quero encerrar fazendo uma ilustração e depois uma conclusão. Você já ouviu falar na ilustração do lampião e do espelho? Conta-se que numa aldeia simples, um homem pendurava todas as noites um pequeno lampião, aceso na frente de sua casa. Quando questionado por que fazia isso, ele respondeu: esse lampião não é para mim, é para quem passa. Muitos aqui não têm luz em casa. A minha pequena chama os ajuda a caminhar na escuridão. Minha casa brilha um pouco para que os outros não tropecem. Um vizinho curioso retrucou: mas o que você ganha? Você ganha alguma coisa com isso? Ele respondeu: não ganho aqui, mas espero que no céu alguém diga: naquela noite escura, a luz me ajudou a não desistir do caminho e nem tropeçar nas pedras que eu não poderia ver. Assim também foi a casa de Áquila e de Priscila. Um lampião aceso em meio à escuridão do mundo. E assim pode ser a nossa casa. Que a sua casa, que a minha casa, seu tempo, o meu tempo, os meus recursos, os seus recursos, reflitam como espelho e a luz de Cristo para quem caminha ao redor. Porque no fim, não seremos lembrados pelo que acumulamos, mas por onde e quem decidimos investir. Irmãos, e se essa carta fosse escrita sobre o seu respeito e sobre o meu respeito? E se eu estivesse escrevendo essa carta sobre você? Como que eu iria dizer acerca da sua vida? Como é que eu iria mandar, né? Paulo não escreveu sobre Áquila e Priscila por acaso. Ele sabia que certas pessoas marcam a jornada da fé para sempre. Eles cooperaram, se sacrificaram e investiram. Gente assim não se apaga da memória. São lembrados com gratidão, com amor e com lágrimas boas. A grande pergunta que eu quero fazer é: você, eu, estamos sendo lembrados por que tipo de jornada, por que tipo de pessoas na jornada das pessoas? Você é como alguém que coopera ou como alguém que somente consome? Você se sacrifica por causas eternas ou vive no raso? Seu tempo, sua casa e os recursos glorificam a Deus? Ou você investe nas coisas mais diversas deste mundo e se esquece da sua missão que o Senhor Jesus te deu na face da terra? Eu não queria falar, mas eu vou falar. Essa semana, os pequenos grupos da nossa igreja voltarão, sabe? E eu sei que a agenda de todo mundo aqui está muito lotada, como a minha está. Mas a reflexão que fica é: a gente tem tempo para no meio da semana discipular alguém, trazer alguém, investir na vida deste alguém? Ou a gente está nessa correria maluca, nesse frenesi doido, nessa demanda, demonstrando talvez quais são as nossas prioridades? Ou será que o nosso cristianismo é um cristianismo católico romano, onde eu apareço lá, faço o meu papel na igreja bem rapidinho, de preferência sentado, e não me envolvo em salvar mais ninguém, em fazer a missão? Nós temos um trabalho acontecendo durante a semana e a gente poderia investir o nosso tempo para edificar vidas e levar pessoas ao conhecimento dessa salvação maravilhosa. E amanhã ou depois alguém dizer assim: olha, eu tive uma Priscila e um Áquila na minha vida, que acreditaram e que se arriscaram por mim. E vidas e mais vidas foram alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor.